O Livro dos Médiuns. Segunda parte. Capítulo 26.3. Perguntas sobre o futuro. Os espíritos podem nos fazer conhecer o futuro? Se o homem conhecesse o futuro, negligenciaria o presente. Aí está um ponto sobre o qual insistem sempre para ter uma resposta precisa. Isso é um grande erro, porque a manifestação dos espíritos não é um meio de adivinhação. Se insistirem absolutamente em uma resposta, ela será dada por um espírito leviano, nós o dizemos a todo instante. Ver o Livro dos Espíritos, Conhecimento do Futuro, questão no 868. Não é certo, entretanto, que, às vezes, alguns acontecimentos futuros são anunciados espontaneamente com verdade pelos espíritos? Pode acontecer que o espírito preveja coisas que julga útil fazer conhecer ou que tem a missão de fazer conhecer, mas há que desconfiar de espíritos zombeteiros que se divertem a fazer predições. Não é senão o conjunto das circunstâncias que podemos julgar o grau de confiança que elas merecem. Qual o gênero de predições que se deve desconfiar mais? Todas aquelas que não tenham uma utilidade geral. As predições pessoais podem quase sempre ser consideradas apócrifas. Qual é a finalidade dos espíritos que anunciam espontaneamente acontecimentos que não têm lugar? O mais frequente é para se divertir com a credulidade, de medo ou de alegria que causam, depois riem do desapontamento. Essas predições mentirosas têm, entretanto, algumas vezes uma finalidade séria, é de pôr à prova aquele a quem elas são feitas, a fim de ver a maneira pela qual ele toma a coisa e a natureza dos sentimentos, bons ou maus, que ela faz nascer nele. Nota, e tal seria, por exemplo, o anúncio do que pode lisonjear a cupidez ou a ambição, como a morte de uma pessoa, a perspectiva de uma herança, etc. Porque os espíritos sérios, quando predizem um acontecimento, não fixam ordinariamente a data, porque não podem ou porque não querem. Uma coisa e outra. Eles podem, em certos casos, predizer um acontecimento, é um aviso que dão. Quanto a precisar a época, às vezes eles não devem, às vezes não o podem, porque eles próprios não sabem. O espírito pode prever que uma coisa terá lugar, mas o momento preciso pode depender de acontecimentos que não foram ainda cumpridos e que só Deus conhece. Os espíritos levianos, que não têm nenhum escrúpulo de enganar, indicam os dias, as horas sem se importarem com a verdade. Por isso toda predição circunstanciada deve ser suspeita. Ainda uma vez, nossa missão é de lhes fazer progredir, nós os ajudamos tanto quanto podemos. Aquele que pede aos espíritos superiores a sabedoria nunca será enganado, mas não acreditem que percamos nosso tempo a escutar todas as suas tolices e a lhes ler a sorte. Deixamos isso aos espíritos levianos que se divertem como crianças travessas. A providência pôs limites às revelações que podem ser feitas ao homem. Os espíritos sérios guardam silêncio sobre tudo que lhes é proibido fazer conhecer. Insistindo para ter uma resposta, expõe-se às mistificações dos espíritos inferiores, sempre prontos a aproveitar a ocasião de colocar armadilhas à sua credulidade. Nota: os espíritos veem ou pressentem por indução os acontecimentos futuros. Eles os veem se cumprirem um tempo que não medem como nós. Para precisar a época, seria necessário se identificar com nossa maneira de calcular a duração, o que não julgam necessário. Daí vem a causa dos erros aparentes. Não há homens dotados de uma faculdade especial que lhes fazem entrever o futuro? Sim, aqueles de quem a alma se liberta da matéria, então é o espírito que vê, e, quando isso é útil, Deus permite revelar certas coisas para o bem, mas ainda há, entre esses, muitos impostores e charlatães. Essa faculdade será mais comum no futuro. Que pensar de espíritos que têm prazer em predizer a alguém sua morte em dia e hora marcados? São zombeteiros de mau gosto, com excesso de mau gosto, que não têm outra finalidade que gozar do medo que causam. Não há nada para se preocupar. Como se explica que certas pessoas sejam advertidas por pressentimentos da época de sua morte? É, o mais das vezes, seu próprio espírito que o sabe nos momentos de liberdade e que conserva uma intuição ao despertar. Por isso, essas pessoas, estando preparadas, não se assustam nem se emocionam. Não veem nessa separação do corpo e da alma senão uma mudança de situação, ou se gosta mais, para ser mais comum,
O abandono da roupa de pano grosseira por uma roupa de seda fina. O medo da morte diminuirá à medida que se difundirem as crenças espíritas.